na primeira eleição. Há quanto tempo a esquerda governa o país? O Lula governa o país em 2002. Então, para com esse Caraca, papo, esses velho. caras todos são bilionários. O Aldo Rebelo, o chapéu do Aldo Rebelo é chapéu de rico, cara. Esses caras são amigos dos monopolistas, são amigos dos banqueiros. Eles nos exploram, eles vendem os campeões nacionais. Campeão, você é contra o campeão nacional? Campeão nacional é monopólio, pô. O que é o campeão nacional? É JBS. Pega o dinheiro do BNDES e deixa ele ter o monopólio da carne. Hoje você tem só 2 empresas no Brasil que produzem proteína animal, do ovo, frango, porco e boi, que é a JBS e agora a Marfrig, que comprou e agora a BR Foods, que comprou a Marfrig. Você tem a BR Foods, que é Sadia Perdigão, tudo junto e misturado, Seara, tudo que tinha de frigorífico, tal, sobraram 2 empresas gigantescas de proteína animal no Brasil. Uma JBS, outra uma que não compete entre si. Entendeu? Então, assim, quer cair no papo furado do Aldo Rebelo? Beleza, mas ele é bonzinho. Dizem que o Adolfo era um cara muito simpático no trato interpessoal. O Adolfo, viu, o Adolfo? Dizem que ele tratava as pessoas, era uma simpatia. Me tira uma curiosidade aqui. Eu não imaginava que a gente ia tocar o nome do Aldo aqui hoje. Não imaginava mesmo. E eu vi que você tocou no nome dele como uma pessoa que tem relevância. E recentemente também, eu vi que o Bolsonaro compartilhou num grupo pessoal dele o Aldo Rebelo falando dele num episódio que ele teve aqui. Por que a opinião do Aldo é tão importante para vocês? O Aldo em si ele não é tão relevante. O Aldo em si ele está sendo usado pela essa falsa direita do Bolsonaro, pela esquerda, para ocupar o espaço, trazer todo, sabe, normatizar a República de Deodoro. O que é a República de Deodoro? Não sei se eu já expliquei para vocês o que é a República. É uma aliança espúria entre... Vou pegar aqui o que eu estou com a lousa pronto. Ó a mania do professor, ó. Aproveita e dá o like aí, galera. A gente tá com 370 pessoas ao vivo aí. Dá o like, compartilha, vamos aumentar isso. A República de Deodoro, ela começa em 1889 e ela vem se sofisticando e aprofundando essa dinâmica. Inicialmente, você tinha uma ideologia positivista. Pô, Abrão, você não é positivo? O positivismo é um tio-avô do comunismo. O que é? Planejamento central, engenharia social. Nós, sábios aqui do Exército, iremos ditar para o resto da nação o que tem que ser feito, aonde vai ser investido, o que você irá consumir, o que você irá estudar, como devem ser feitas as coisas. Aqui da capital a gente vai dizer para o Brasil, planejando a sociedade melhor possível. Então você tem uma ideologia. Depois você tem o quê? Grandes empreendimentos ligados a tetas do setor público. Isso é, uma grande empresa ou as fazendas de café que perdiam dinheiro, então vamos lá, compra o café, queima o café, com dinheiro dos nossos impostos. Não é que pega, então beleza, a fazenda aqui vai ser distribuída, vamos fazer... não, a gente... Pô, mas você vai deixar quebrar, Abraão? Pô, não, eu tenho que salvar bilionário? A empresa, a fazenda é boa, a terra tá aí, cara. Vende ela para outra pessoa. Né? Aqui, hoje, eu colocaria como, qual é essa engrenagem? Mas sempre foi empresários, entre aspas. Aqui nos Estados Unidos o nome é barão ladrão, Baron Robbers. Os barões ladrões, que são falsos empresários querendo fazer sacanagem através do setor público. Que no Brasil deu muito certo. É o que mais tem. Eles quebraram as pernas. Então vamos colocar aqui monopólio e oligopólio. E aqui, a terceira engrenagem, e note, existe uma área de intersecção. Existem pessoas aqui que atuam na ideologia de esquerda com o monopólio e oligopólio. E aqui, por último, também tem intersecção e corrupção.
Então sempre foi isso a República, ideologia positivista primeiro, depois monopólio, oligopólio e, por último, a Corrupção. corrupção. O que acontece? Você teve, após isso, a República é isso, eu posso te falar todas as épocas e identificar todos eles nessas etapas. Aham. Após a Constituição de 88, o que você teve? Você teve uma ideologia de esquerda. Constituição de 88, ideologia de esquerda, PSDB, PT. E o que eles fazem? Uma ideologia de esquerda. Vamos distribuir renda, mas, cadê? Já estamos distribuindo renda e a renda está cada vez mais concentrada, a classe média está mais achatada. Aonde está? Eles falam que eles fazem uma coisa, mas eles viabilizam o quê? O monopólio e oligopólio. Quando vai privatizar, privatiza do jeito errado. Uhum. A única privatização correta foi da Embraer. As outras todas eu consigo descascar elas. É mercado de capitais, é minha área de atuação. Muito errado. Então, veja, oligopólio e monopólio. Isso está sendo construído e solidificado, os monopólios e oligopólios, desde o Fernando Henrique. Mas com o Lula, ganhou o aval da ideologia do campeão nacional. Caraca. É um socialismo nacionalismo. E misturado à corrupção. Quando você vai bater, note, aqui eu te dou setor, eu te falo o monopólio que é. Fala o setor. Setor elétrico, setor de comunicações, setor... Antigamente, a informação era a família Frias e família Frias da Folha de São Paulo com a família Marinho. E tinha lá um pouquinho dos Tivita com a Veja, que quebraram e caíram fora, e um pouquinho com os Mesquita no estado de São Paulo. O resto é família Marinho com Frias e tudo. Mas são dois que estão acertados. Fazem negócio juntos, são parceiros. Assim como agora tem a JBS e a BR Foods. Abrão, mas então fala, outra cerveja, só tem 70% tá na mão do Jorge Paulo Lema e os negócios dele. Vamos para outro E setor. outras coisas, né? Educação. Chocolate tem uma empresa só. Não, Abrão, mas eu tenho uma amiga que faz ovo de Páscoa. Você acha que ela planta o cacau e faz o cacau? Ela compra o chocolate de onde, cara pálida, que ela derrete? Ela compra da única fábrica de chocolate do Brasil, cara. Uhum. Então vai dizendo o setor papel e celulose, vai dizendo o setor. Eu te falo, você fala o setor, para mim eu te digo o amigo do rei. Me fala aí, educação, hein? Educação tá na mão de quem hoje? Estavam tentando viabilizar o Jorge Paulo Lema, foi uma briga Também, ferrenha. ia pegar também. Não. Eu briguei, foi uma briga de foice. Eu tava lá no ministério e tava, gritando, olha, ele tá querendo fazer o que ele fez na cerveja, a mesma coisa. Por isso que eles estavam girando que nem louco lá, me atacando de tudo quanto era lado. E como funciona? Essas empresas privadas dão grana para as ONGs ideológicas atacarem os inimigos delas. Uhum. Então você pega, por exemplo, o Banco do Brasil. Quantos bancos tem no Brasil? De verdade, que pegam o mercado. Você tem o Bradesco, você tem o Itaú e tem o Santander, cada um no seu setor. O Itaú é mais renda alta, o Santander renda média e o Bradesco é mais popular. E o Banco do Brasil? O Banco do Brasil, ele não compete diretamente porque você tem toda a pressão política desses monopólios, oligopólios, no Banco do Brasil. Durante muito tempo, quem mandava no Banco do Brasil, sofria grande influência, era o pessoal do Bradesco, Trabuco e companhia. Mandava e desmandava. Trabuco é o nome do executivo, do cara que manda lá no Bradesco até hoje. Uhum. Então, veja, e esse Bradesco e Santander e Itaú, eles não competem entre si, cada um atua no segmento deles. É tudo quando você vai, e quem viabiliza, pega aí todos esses exposições criança, desculpa o termo, mas era isso, né? Criança viada, era isso, né? Exposição da criança viada. Era um grande banco que dava dinheiro para uma ONG viabilizar a exposição. E o segmento da facção criminosa tá na mão de quem? Do crime organizado? A facção criminosa tá na mão de políticos. Tá aqui, a facção criminosa. Tô falando o fluxo da farinha. Isso, Fica onde? A facção criminosa tá aqui, tá? E ela opera a parte empresarial na indústria química, porque a pasta base é produzida nos Andes.
Aí eles trazem a pasta base para São Paulo, e em São Paulo, ela, através da indústria química de São Paulo, ela é transformada no produto final e exportada pelo Porto de Santos para o resto do mundo. É o maior porto de exportador de farinha. Então, no caso, você tem o quê? Não são esses 3 grandes bancos atuando diretamente. Você tem bancos menores, eu não vou falar aqui porque vai dar processo. No Brasil hoje, mas a gente sabe os banqueiros. Você tem essas informações, né? Então, tem um grande influenciador, um fortinho, que a Polícia Federal pegou o cara. Ele fornecia, aparentemente, os precursores químicos para transformar a pasta base em farinha. Pegaram ele. A fábrica de farinha, então, é nacional. A fábrica de farinha é nossa. Não conseguiram provar lá, né, o hoje... Teve um acerto ali, você acha? Condenado. Hoje, para provar que a Terra gira em torno do Sol, você não consegue. Hoje ainda, por enquanto, a única lei que está valendo no Brasil é a lei da gravidade. Há controvérsias, hein? Uma pena que os ministros da STF não pulam para testar. Não, eu vou te falar que é controvérsia, porque aqui no Brasil algumas coisas nunca caem, viu? Então eu acho que a lei da gravidade não tá valendo aqui, não. Abra, eu tava conversando, inclusive eu falei isso aí com a Wendy, eu acho. Esse escândalo... Um beijo pra Wendy. Esse escândalo do INSS tá há anos no Brasil, né? Não é uma parada que, nossa, o trem estourou agora. Mas não foi agora com a ONG, cara, eles falam que até aquela parada ali, organizou tudo, não foi agora, não? Aquela parada do Pablo Marçal, tá ligado? Era disso aí também, né? Era escândalo de previdência. Sério? Então tem... A gente... isso é muito louco, né? Porque uma parte da população, ela sabe o que acontece. Né? Você pega esses empréstimos consignados, essa parada toda para aposentado. Tem maldade ali, hein? Pô, todo mundo sabe que tem maldade ali, né? Só que ninguém nunca fala nada. E de repente o negócio cai na mídia, vira um hype na mídia, aí tem-se uma CPI do INSS no Brasil hoje. Mas eu tenho certeza que quando você assumiu lá em Brasília, você já tinha ciência do que acontecia com o INSS, né? Lógico. E aí? Veja, eu só queria voltar aqui depois, porque... Não, pode voltar e depois a gente continua. Pode voltar que a gente finaliza aí, fica à vontade. Não vamos esquecer dessa parte do INSS. Não, pode voltar, depois a gente volta pro INSS, fica tranquilo. Então o que acontece? Eles fizeram, desde a Constituição, a ideologia foi de esquerda. Banco, grandes empresas, eles dão dinheiro para artista, fazem propaganda no jornal. Se você for bater em qualquer amiguinho deles, acontece ser massacrado, porque, eles dão dinheiro para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo, faz propaganda, faz negócio, porque a família Frias, por exemplo, faz negócios fora da Folha. A maior parte do dinheiro da família Frias não vem de anúncio da Folha de São Paulo. Eles têm empreendimentos, como, por exemplo, a Gráfica Plural, que fazia as provas do Enem. A gente falou disso da última vez. Rapaz. Na última vez a gente conversou sobre isso. Milhões ali pro MEC, né? Então existe o quê? Essa relação. Eu sou empresário, mas eu tenho consciência social. E os artistas e o pessoal, todo mundo, um beija o outro, cara. Eles se casam entre si. Os caras empresários, depois de 2, 3 gerações, tá tudo junto e misturado, inclusive com os caras corruptos também. Tudo junto e misturado. Então, essa visão que o cara diz que não, coitadinho do povo. Cara, o Lula, ele vive como uma pessoa bilionária. Bilionário. O padrão de vida dele não é de milionário. Os filhos deles todos moram, que eu saiba, em mansões suspensas, apartamentos gigantescos em frente a Ibirapuera. Passeiam de iate, tinha no YouTube, o filho do Lula, iates, as roupas, os relógios, as coisas que ele usa, os sapatênis. A diferença é que os filhos do Lula é mais caladinho que os do Bolsonaro, né? Não, essa é a única diferença. O do Bolsonaro, a única diferença dos filhos ali é que o filho do Lula é mais calado, o do Bolsonaro conversa mais, não é não? Eu acho que os filhos do Bolsonaro, eles ficaram ricos muito recentemente, entendeu? Então eles ainda estão deslumbrados. Entendi. É o rico que ficou rico agora. Os filhos do Lula já vivem como ricos há 40, 30 anos. É. Há 30 Desde anos. sempre.
Quando o Lula chega à presidência, você vai lembrar que houve um deslumbramento, que ele mandou o avião presidencial buscar os filhos dos amigos e para dar uma festa na piscina de avião, coisa maluca assim. Então, assim, há um deslumbramento, mas o Lula já não é mais, o Lula já é old money. O Bolsonaro ainda está na fase do deslumbrado, entendeu? É o cara que ainda quer ostentar, quer aparecer, na minha opinião. Mas todos eles têm uma renda incompatível com o fluxo de caixa que eles tiveram ao longo da vida. Então, o padrão de vida deles é incompatível com um cara que ganha 40 mil reais por mês. O cara que ganha 40 mil reais por mês não compra uma bolsa de 40 mil reais por mês para a esposa. Exato. Perfeito? Eu acho que falar que o Lula é de esquerda é a mesma coisa que falar que o Bolsonaro é de direita pra você. Você não acredita que o Bolsonaro seja uma pessoa que representa a direita do Brasil. E também não dá pra você acreditar que o Lula represente a esquerda do Brasil. O Lula não representa esses caras. Você tá cansado de saber, o cara só vai pelos bancos, pô. Vamos pensar numa esquerda pura. O que é esquerda? Vamos pensar assim, esquerda e direita. Aqui você tem um indivíduo, aqui você tem um indivíduo, aqui você tem o coletivo. Quanto mais indivíduo é relevante, mais direita é. Quanto menos o indivíduo é relevante, mais o coletivo é relevante, mais esquerda. Então, assim, o Bolsonaro, pensar em termos do nacional-socialismo. O nacional-socialismo, ele é de esquerda? Ele é de esquerda. Por quê? O do bigodinho do Adam. Porque você, como indivíduo, você não é relevante. Você tem que ser parte da engrenagem da raça pura. Mesmo você sendo um ariano, você não é relevante. Tanto é que eles tinham os bebês do amor, né? Chamava bebê do amor, que era uma fábrica de bebês arianos. Então não havia o conceito, olha, Deus criou o homem à sua semelhança. Então Deus, o homem é a coisa mais próxima de Deus, é uma criação da costela de Adão, fez Eva, então a família é obra de Deus. Então, isso não existe, esse conceito, né, da importância do indivíduo. Então, eu colocaria aqui à direita o conservador ou mesmo o libertário, o cara que é anarcocapitalista, o libertário, quando o cara é de verdade. Não adianta ser que nem o Paulo Cogos, que fala que é anarcocapitalista, pega dinheiro do fundão eleitoral e vive pendurado no setor público, nunca trabalhou na iniciativa privada. E aqui, no outro extremo, é o comunismo. Mas antes de chegar no comunismo, você tem socialismo, tem positivismo, nacional-socialista, fascista. Porque quando o indivíduo está abaixo do coletivo, é mais à esquerda. O Bolsonaro é um cara de direita? Lógico que não. Lógico que não. Mas eu não vejo a ideologia como sendo o principal dele. E o Lula também não é um cara de esquerda. Eles são oportunistas. Eu vejo o Lula e o Bolsonaro como oportunistas. O Stalin é um cara de esquerda? O Stalin era um cara de esquerda. E você tá a favor do individual ou do coletivo? É óbvio que eu sou individual. Eu sou a favor do individual. Por que eu sou a favor do individual e não do coletivo? Por quê? Por que isso? Veja. Existe um princípio básico. Quando você tem o coletivo, você abre mão do seu livre-arbítrio. Abre mão para quem? Para o sábio, para o grande cara preparado que vai decidir por você. Deus fala para você abrir mão do seu livre-arbítrio? Não, mas ele fala para a gente preocupar com o coletivo. Sim, você se preocupa, mas você pode abrir mão do seu livre-arbítrio? Não. Perfeito? Não, ninguém nem quer. Ninguém nem quer. Até quem prega isso não quer. Livre-arbítrio total não, mas ele quer que você abra a mão do livre-arbítrio para ele decidir por você. Ele quer que você seja o escravo dele. Então, veja, a salvação não é individual ou é coletiva? É individual. Não são as suas ações que determinam se você será salvo ou não? Ou é coletivo? Não depende de você e as suas ações? Não existe dentro de cada um de nós o mal e o bem? Então, toda essa ideia coletiva, ela parte do pressuposto que você pode confiar, abra a mão do seu livre-arbítrio, siga o grande mestre, e ele, de uma forma muito bondosa, irá criar uma nova sociedade, porque o ser humano intrinsecamente é bom. É a sociedade, é o antigo regime que faz com que as pessoas sejam más.
Isso é o Rousseau que prega. Todo mundo é bonzinho e o que você tem é a sociedade malvadona que faz a pessoa ser má. Essa é a base do comunismo, do positivismo, de todas essas porcarias. E a verdade, na minha opinião, está muito mais próxima do fato que dentro de nós existe o bem e o mal. E cabe a cada um de nós escolher a trilha, de acordo com a sua consciência, e viver com o resultado das suas escolhas. E eu não posso abrir mão dessa minha liberdade, por quê? Porque o mundo não é feito de anjos. Existem um monte de tentações. Mesmo uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu fui para Brasília e não tem uma suspeita de corrupção. Então vamos entregar todo o poder para o Abrão vai ficar lá trabalhando o resto da vida. Cara, não pode ser assim. O sistema não pode depender de alguém que viva para fazer o sacrifício e tomar todas as decisões e lutar contra todo o mal. Você tem que montar uma estrutura à prova de pessoas normais. E pessoas normais roubam, têm tentações. Você não pode montar um governo baseado em pessoas hipervirtuosas, totalmente inexpugnáveis. Não vai dar certo isso. Sempre vai dar errado. Tem pessoas que são mais honestas e pessoas que não são, que são muito bandidas. Sociedades boas põem na cadeia as pessoas muito bandidas. Sociedades perdidas, na minha opinião, o que você tem? Você tem 20% de pessoas honestas e 20% de pessoas bandidas. O que é um cara honesto? É o cara que não rouba quando ninguém está vendo. Se você roubar aqui, ninguém vai saber. E o cara não rouba, esse cara é honesto. Ninguém vai saber que você roubou. Não vai acontecer nada. Por que você não vai roubar? Porque não é meu e não é o certo. É o cara que chega a conta errada no restaurante, ele chega pro garçom e fala: garçom, você esqueceu de marcar um chopp aqui para mim. E por que você falou? Porque não é meu, o chopp não é meu, alguém vai pagar, eu não quero. Quantas pessoas fazem isso? Palpite, 20%. E pessoa que rouba, não é que tá passando fome e pega para comer. Rouba. É uns 20%. E os 60% é como arroz. Ele vai de acordo com o tempero. Arroz, se você colocar feijão, vai na feijoada. Arroz com frutos do mar vira paeja. Arroz com peixe cru em cima é sushi. Entendeu? Então, o que acontece no Brasil? Como a República de Deodoro tem o roubo, a corrupção, a mentira, a falsidade, a enganação como parte essencial dela, a sociedade brasileira está cada vez mais perdida. Você vê o roubo como algo normal no Brasil. Abraão, não é assim. Quando tomba uma carga, qualquer coisa, não é o cara esfomeado que está roubando. Para carro bom. O cara do carro bom para e rouba a carga. Não socorre o motorista. Se você acha que eu estou exagerando, faz uma experiência. Quando a próxima vez você for para o restaurante, deixa a sua carteira em cima da mesa. Ou coloca a sua carteira no elevador do seu prédio, mesmo com câmera, vai sumir, cara. No elevador do seu prédio vai sumir coisa, com câmera, tudo filmado. Quem vai roubar não é a faxineira, é o teu vizinho. Rouba por quê? Porque não acontece nada. Mas voltando aqui, antes que eu me esqueça, essa ideologia era de esquerda. E tinha uma forte conexão, porque eles foram aparelhando com a ideologia do Gramsci, isso foi sendo aparelhado. Então, os monopolistas eram de esquerda e a ideologia era de esquerda. O que aconteceu recentemente? Teve a corrupção da esquerda. A corrupção sempre teve da esquerda. Sempre teve. Agora, o que aconteceu é que surgiu uma ideologia que não é da esquerda. É uma ideologia que é muito ligada ao movimento evangélico. Pseudo-evangélico. Não é evangélico porque não segue o evangelho, não segue a Bíblia. Né? Mas é uma coisa muito ligada à prosperidade, à ostentação, falar mal de comunismo. Mas se você pegar na essência, não tem muita diferença. É basicamente o formato. Mas se você pegar e cavocar, e eles estão aparelhando, porque o PT tinha ideologia. O Aldo Rebelo tinha ideologia, esse pessoal todo tinha uma ideologia clara. Quem não tinha ideologia, eram os antigos partidos do Centrão. E eles capturaram essa liturgia pseudo-evangélica e hoje eles têm uma ideologia. E ela está em competição. A ideologia antigona da esquerda com a ideologia desse pseudo-movimento evangélico. Eu vejo hoje exatamente isso, uma parte do Centrão. E eles transitam numa boa. Eles conversam, eles sentam e negociam. Não é que é uma coisa
estruturalmente antagônica. É uma disputa pela fatia da pizza. Ó, minha fatia está pequena, eu preciso de mais fatias aqui. A gente sente e negocia. O caso do INSS é exatamente esse. Hoje, a ideologia de esquerda, uma parte disso daqui está sendo substituído pela ideologia pseudo-evangélica, com a discussão aí dessa teologia da prosperidade, mentoria e todo esse papo furado aí. É assim que eu vou conseguir identificar essa ideologia pseudo-evangélica. Tem liturgia. A esquerda tem uma liturgia, eles têm cânticos, a esquerda tem cânticos, tem liturgia, eles têm um corpo clerical, tem baixo clero, alto clero. O alto clero são E o Centrão tá montando essa liturgia agora também. Foi uma coisa que eles descobriram recentemente. O Centrão tá copiando esse modelo. Foi uma coisa que eles descobriram recentemente. Eles viram a oportunidade, viram que havia uma demanda, uma insatisfação muito grande com as esquerdas no Brasil, por isso. Veja. E você consegue identificar todos os setores? O Aldo Rebelo, ele é tão bonzinho. Pô, o Aldo Rebelo está no poder há 40 anos, cara. O Aldo Rebelo teve todas as oportunidades do mundo para mudar o Brasil. Teve alguém com mais secretarias do que ele? Ele já foi secretário de umas 3 ou 4 já, não? Ministro, ele foi ministro de umas 3. Já foi ministro das Forças Armadas, inclusive. Da segurança, da tecnologia. Ele tá no poder há 40 anos. Mas ele falou que foi por isso que ele se desligou da esquerda, porque ele viu que a esquerda não estava conseguindo atender os anseios dele, e agora ele busca uma mudança sozinho aí, com esse discurso nacionalista. A iniciativa privada, né? Aldo Rebelo, cara, assim, desculpa. Meu, me diz aonde ele trabalhou na vida dele. Trabalhou mesmo. Vou valer. Ali tem história, hein? Qual é o ofício do Aldo Rebelo? Por favor. É uma vida dedicada ao brasileiro, à população, assim, né? Não, pô. Dedicada ao Brasil. Rapaz, o homem tem um livro da Amazônia, o homem rompeu a Amazônia inteira ali, velho. Entende do Brasil como ninguém, um verdadeiro brasileiro. Mesmo? Põe pra conversar com ele pra você ver se ele entende do Brasil. Que foi, Robertinho? Vai beber água? Não, não tem aqui. Então, nem o Robertinho tancou o que eu falei agora. Mas é verdade, eu penso isso, assim, eu gosto dele. Eu gosto dele assim como eu gosto de você. Eu gosto dele assim como eu gosto de você. Eu identifico bons brasileiros e eu fico chateado quando esses começam a discutir, brigar, coisa do tipo, né? Eu acho que a gente tá desperdiçando um material muito bom que a gente tem, que poderia ser usado em prol realmente da sociedade, do brasileiro, a gente ia conseguir fazer grandes mudanças, né? Mas essas mudanças é impressionante, porque esse sistema que a gente tá hoje não deixa a gente mudar, né? Você mesmo falou agora do INSS, né? O Rebelo fez parte do sistema? Fez. E eu? Também, você também tava em Brasília. Aí você tava em Brasília, você tava lá dentro, mas você não conseguiu. Enquanto eu tava lá dentro. Mas por um tempo você tava no sistema, não tava? Eu tava gritando. Enquanto eu tava lá dentro. Não, você tava brigando pela mudança. Você tava brigando pela mudança. Rebelo, quanto tempo ele foi ministro? Ele foi ministro umas 3 vezes, não foi? Quantos casos de corrupção o do Rebelo pegou? Não sei. Nenhum. Não tem. Nenhum. Não pegou. Nenhum. Ele foi ministro da Defesa, ministro que mais que ele fez? No meio ambiente, né? Meio ambiente do esporte, né? Veja, você tem o direito de gostar dele, assim como tem gente que gosta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é maravilhoso. O Ciro Gomes, qual é o ofício do Ciro Gomes? A família do Ciro Gomes controla o interior do Ceará desde 1890. Sim. A minha família saiu de Sobral, a família do meu avô saiu de Sobral, quando a família dele teve uma seca brava lá, minha família saiu, a família dele controlava já a cidade. Se os Gomes, se os Ferreira Gomes fossem tão bons assim, Sobral seria um lugar maravilhoso. Então, assim, veja, eu sinto em dizer,
as evidências, isso é o pensamento aristotélico. Não adianta eu falar que isso aqui é bom se o resultado final é o oposto do que está sendo esperado. Você coloca ácido com base, o resultado dá sempre o mesmo, sal e água. Não dá diferente, não dá purpurina. Você coloca o Aldo Rebelo, o resultado vai ser sempre ruim. O Aldo Rebelo é um cara muito rico. De onde veio o dinheiro do Aldo Rebelo? Por que a gente não viu isso quando colocamos o Bolsonaro? Que tava lá há 30 anos. Responder por mim. Há 30 anos ele tava lá dentro de Brasília fazendo as mesmas coisas